ancestral, assim, meio tumultuoso. Vamos ver como é que foi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu poderia estar aqui pedindo, roubando, matando, expondo, violentando, fazendo qualquer coisa. Eu poderia estar aqui roubando a sua vida, infernizando a sua vida, mas eu estou aqui pedindo para você compartilhar, curtir e comentar aqui. Hoje vamos ter um relato muito interessante, que é com uma cidadã que teve um enlace aí com um enlace astral, assim, meio tumultuoso. Vamos ver como é que foi? A Lu agora vai ler. Eu, de novo, vou me apresentar. Meu nome é Adriana Miranda, junto com o Fernando Pichelli e com a Lu Prado. Os dedos sempre erram, mas é isso aí, esses dois caras que estão aqui do lado, essas duas pessoas. No mais, vamos lá, vamos para a leitura. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura interessante. Hoje o assunto é picante, né, Adri? Vamos lá? Muito. Ultimamente, quando tenho EV e catalepsia, eu faço de tudo para acordar, porque sempre tem um cubus me esperando no escuro. Não fala nada, só geme e aquela vontade sexual desgraçada. Já vi o rosto dele na penumbra? É tipo esse da foto, nós ocultamos a foto por questões de direitos autorais, tá, pessoal? Mas é uma foto bem esquisitona. Esse da foto, só que com chifres menores. Já fez sexo comigo e na hora ele vomitou lava no meu corpo e ardeu como se fosse real. E sempre que ele vem, eu quero sair para passear e evitar, como sempre faço, mas ele não deixa. Aí eu falo para ele, então tchau, vou acordar e acordo. Disse que não ia mais ver ele e deu mais ou menos certo, porque meu filho mais novo disse para eu dar porrada nele. E esses tempos atrás tive a impressão de que eu bati nele, pois foi como ter essa experiência apagada da mente. Porém, eu tenho uma vaga lembrança. Uau! É um assunto polêmico. A questão dos súcubos, íncubos, é muito comum na projeção, né? A gente tem muitos relatos, muitas pessoas acabam tendo algumas experiências, elas envolvem essa parte da energia sexual, algumas pessoas têm as sensações, mas elas geralmente têm uma característica ruim de drenar as energias, né? Às vezes a pessoa ela se sente um pouco esgotada, tudo. Tem algumas coisas que a gente pode pontuar, a gente pode trazer, né, para ajudar o pessoal a entender um pouco, mas a primeira coisa é que é comum. Por mais que as pessoas às vezes não gostam de falar, não gostam porque às vezes entra em aspectos aí que as pessoas não gostariam de compartilhar, mas para quem tem as experiências aí de lucidez fora do corpo, quem tem muitas questões às vezes daquela catalepsia projetiva, então tá desperto, tá naquelas fazem que o corpo está desprendendo, mas está preso ainda, não consegue se movimentar. E aí ela está com muita energia acumulada, muita energia sexual, muita energia primitiva acumulada nos chakras, principalmente inferiores dela, né? Então isso aí acaba atraindo muitos espíritos que precisam dessa energia para ter as sensações, para fazer as coisas que eles precisam nesse ambiente mais denso do astral. E aí eles acabam utilizando algumas induções psíquicas, algumas técnicas de manipulação energética para drenar essa energia, fazer com que a pessoa entre nessas vibrações e assim conseguir transformar isso de uma forma que ele consiga utilizar. Então é bem comum mesmo as pessoas terem experiências dessa forma, principalmente quando está com essa energia aí mais acumulada. Você quer comentar alguma coisa, Adri? Então, é que a galera se anda assim, muito cheia de tesão, né? E não sei se o Valdo Vieira, que uma vez citou que essas energias acumuladas ela tem que ser liberada, seja pelo ato de auto-amor, né, chamado auto-amor, ou arranjando mesmo um parceiro ou uma parceira que troque essas energias e que libere. Porque, assim, muito tesão, há um ditado que diz que sem tesão não há solução, mas há solução sim, viu, gente? Então, vamos liberar essa energia com consciência, claro. O Valdo, por exemplo, o Valdo Vieira, tem um post dele, vocês procuram aí na internet, chamado Masturbação, onde o Valdo tinha um caderninho dele de liberação sexual. Desculpa, eu tô rindo, porque toda vez que eu vejo esse vídeo, eu dou muita risada, porque o velhinho era meditativo. Ele anotava os nomes lá das cidadãos para ele fazer o alto amor dele, liberar as energias dele. Depois eu vou ver se eu acho esse vídeo e coloco aqui, que é um vídeo antiquérrimo, mas a gente pode sim liberar essa energia sem preconceito, ensinar espiritualidade e sem tabu também, porque eu acho que muita gente tem tabu dessa liberação sexual, né? Então vamos liberar essa energia, porque é uma das energias mais fortes que nós temos, o Fernando pode confirmar isso, e que sim, a galera vem lá procurar essas energias para se manter
energizados mesmo, ou se sentir, entre aspas, vivos. Você acha aí, vou dar para o Fernando e a Lu vai dar no sentido emocional, tá, Lu? Fernando, o que você acha do contexto do caderninho do Valdo? Então, André, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala dos 7 principais chakras que a gente tem energéticos, a gente não está falando de uma questão moral para cada um dos chakras. Não tem um chakra que é mais sujo, um chakra que é mais elevado. Existem as diferenças energéticas de cada um deles, porque eles se manifestam de formas diferentes. Então, a energia sexual, ela está ligada principalmente a 2 chakras, que é o chakra sexual e o básico, que são responsáveis pela energia que a gente precisa aqui no nosso plano físico. Então, a energia que a gente tem aqui de vontade para fazer as coisas, a energia que a gente tem aqui para manter a gente desperto, a energia para o ato sexual, que traz toda essa questão aí da concepção, que precisa de muita energia, tanto na parte do esperma, do homem, quanto na parte do óvulo, da mulher, quando tem a fecundação. Isso aí é uma carga energética muito forte, capaz de formar um novo corpo, uma nova vida. Então, a gente começa a entender o quão forte essa energia para o plano físico, o quanto ela é necessária para o plano físico. Quando a gente começa a misturar questões emocionais, questões morais, às vezes começa a atrapalhar um pouquinho, as pessoas começam a confundir algumas questões aí. Então, partindo desse princípio, todo mundo tem essa energia, todo mundo que está no mundo físico tem essa energia é necessária para a nossa saúde. E às vezes o que acontece? Como ela é uma energia que muitas vezes é utilizada no ato sexual, ela é importante para isso, o que pode acontecer? Às vezes essa pessoa estimula demais essa energia, então leva toda a parte energética, ela vive na questão sexual, então ela vive estimulando demais essa região desse chakra. Essa é uma questão. A outra é a questão que é o contrário. Ela tem muito acúmulo energético por não trabalhar essa energia. Então, a energia vai se acumulando, fica ali, não é trabalhada, e aí começa a criar excesso, começa a criar tanto questões físicas, às vezes problemas físicos para a pessoa, e também essa questão aí energética que atrai. Então, esses dois extremos podem atrair, sim, espíritos que estão no umbral, estão numa faixa intermediária muito próxima aqui da nossa região física, e para que ele permaneça, para que ele consiga fazer as coisas que ele deseja nessa faixa mais densa, ele precisa de uma energia densa, porque ele não fabrica essa energia, entendeu? Ele precisa retirar de algum lugar. Então, muitos vão tirar através de sangue, de outras coisas, e também dessa energia sexual acumulada. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai estimular através de uma hipnose, através de questões para tentar fazer com que a pessoa trabalhe, estimule no momento em que ela estiver fora do corpo, através de um sonho, através de uma projeção onde ela está semilúcida. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Gente, primeiro tem que resolver a questão sexual. A pessoa tem que estar muito bem trabalhada ou com um amigo, com um parceiro, com uma namorada, com alguém com quem ela possa se relacionar e trabalhar essa questão, ou se ela estiver sozinha, ela conseguir trabalhar essa energia. A Adri falou aí da questão da masturbação, do alto amor, como ela comentou aqui, mas algumas pessoas é uma forma como elas conseguem trabalhar essa energia que está acumulada muito tempo ali na região. O estudo, o trabalho, a atividade diária, quando a pessoa ela não está sedentária, não está parada, ela também ajuda a movimentar e fazer com que essa energia não fique ali estagnada dessa forma. Então, cada um vai encontrando aí a sua forma, a melhor forma de lidar com essa energia, que é uma energia natural. É uma energia que cada pessoa aí carrega junto, tá? E às vezes o que acontece? Súcubus, íncubus, vai lá, drena essa energia, acaba tirando esse excesso, mas a pessoa muitas vezes fica com aquela questão psicológica, daquele contato que não foi agradável, pega às vezes muita energia dessas entidades, então não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal. Então aí são alguns pontos, é um tema que dá para falar uma palestra, muita coisa sobre isso, mas eu vou dar uma segurada por aqui, se o pessoal tiver mais dúvidas, quiser saber mais coisas, mais alguns detalhes, manda para a gente. Aí eu quero saber um pouquinho da parte da Lu também, eu falei bastante já, né? O que você acha, Lu? Então, eu acho que, assim, você trouxe uma questão muito importante, que é o excesso. Caiu aí, machucou, Fia? Caí aqui rapidinho, mas já levantei. Eu gostaria de trazer essa questão que o Fernando falou do excesso. Todo excesso esconde uma falta. Então, se existe um excesso na busca por isso, ou se existe um excesso na sintonização
com esse tipo de energia, está acontecendo alguma coisa. É legal ir em busca disso, olhar, como o Fê falou, sobre o equilíbrio dos chakras. Existem muitas ferramentas para se ir em busca disso, para se equilibrar esses chakras. E, claro, que a energia sexual é importantíssima, acho que é uma das mais importantes, né, Fê, né, Dri, no âmbito energético, porque é uma pequena explosão atômica que acontece dentro da gente, quando chegamos ao orgasmo, quando acontece todo esse processo. Então, eu acho que o grande recado que fica é olhar para isso, dependendo da frequência que isso está acontecendo, de que maneira isso está acontecendo, porque se não é uma coisa legal, porque pelo que eu vi aqui nesse relato, ela se sentiu extremamente invadida, né? Foi incômodo para ela o que ela viveu, é olhar o que está acontecendo para ela se sintonizar com esse tipo de energia. Porque existe energia sexual boa, prazerosa, que vai contribuir para a vida dela e para a vida de quem está em busca disso. Do parceiro, da parceira, enfim, não vou entrar nessa questão. Eu acho que esse relato que traz esse incômodo, porque a figura era uma figura visualmente estranha, pesada, trazer a consciência ao que ela viveu, entender o que está fazendo ela se conectar com esse tipo de energia. E se conectar com a energia sexual gostosinha é mais gostoso mesmo, não é só porque é mais gostosinho. Nesse relato que ela nos trouxe, houve foi incômoda, não foi um negócio legal, não foi um negócio gostoso, né? Tanto que ela se opôs ali no final, ela falou que o filho falou para dar umas porradas, né? Tipo isso, né? Dar umas porradas na criatura. Mas, então, perceba o nível de incômodo que isso trouxe para ela. É muito importante ressaltar isso. Se não está legal, se está incomodando, tem que olhar, tem que entender o que está rolando. Por que a sua estação de rádio está caindo lá? Você está sintonizando o rádio, a estação está caindo lá. Né, Fê? Né, Dri? Exatamente. Eu estou um raciocínio muito lógico, né? Posso falar? Porque em muitos momentos, sim, claro. Manda aí. Então, lembrando que os íncubos e sucubos nem sempre vem feio, não, tá, gente? Às vezes, na maioria das vezes, ele vem muito do gostoso, muito do sarado, muito do tesudo e muito cheio de tesão para oferecer. Assim como tem pessoas, por exemplo, que tem sonhos com mulheres deliciosas, que são assim, uau, é agora que eu vou me dar bem, é agora que o bicho vai pegar, e realmente o bicho pega, porque enquanto tá lá no astral, por fim, naquele lance, a verdadeira face dele é outra. E esse é o modo dele mostrar, ele seduzir a pessoa, porque no caso dela, não vai seduzir ninguém sendo feio, vamos ser sinceros, né? Apareceu um bicho assim, tipo Fernando, teve até uma piada sobre isso no grupo lá, do WhatsApp, do grupo Viagem Astral, que um dos membros falou assim, se fosse o Fernando vindo para mim, tudo bem, mas como esse cabra aí não dá. Então, muitas das vezes, o Saulo Caldeirão até brinca muito que chama de Tonhão pé de mesa, né? Que, de vez em quando, o Tonhão pé de mesa traça aí um monte de gente aí, pensando que tá pegando uma antiga Vera Ficha, uma mulher bonitona aí, que eu não sei mais nem o nome de mulher bonita, uma Zelebite da vida e tá pegando um Tonhão, tá? Então, galera, e tem outra coisa também, essa questão vai para a Lu. Alguns homens relatam, eu sei porque eu estou lá no grupo e converso muito com a galera, que eles sentem tanto tesão e andam tanto com esses estupros que eles param de ter o desejo sexual, porque o desejo sexual no plano astral é melhor que o daqui, e isso é verdade, porque eu já provei, tá? 1000 vezes, nem se compara. E ele relatou que não sente mais o desejo sexual aqui, por dois motivos. Um, que ele quer viver no mundo astral com íncubos e súcubos, e outro que ele vive de pornografia. Né? Então, isso para mim demonstra que ele não está mentalmente legal, tá? Se você acha, Lu e Fernando. Entramos em duas questões aqui. O nível de recompensa dele está tão alto que uma experiência terrena não traz mais para ele a recompensa de ter alguém de carne e osso aqui nesse nosso plano físico. Então, o nível excedeu tanto, existem, inclusive, agora, alguns movimentos contra a pornografia, né, para poder limitar o uso da pornografia, porque é um vício, é um negócio, chega uma hora que a recompensa, porque é recompensa imediata, e ela vai se tornando mais e mais intensa na vida da pessoa. Ou seja,
ele chegou num nível de exigência dopaminérgica, eita, palavra difícil, dopaminérgica, que o plano físico não sustenta mais. Ele quer mais do que ele vive. Então, realmente, essa pessoa precisa buscar ajuda terapêutica, medicamentosa, muitas vezes, porque ele entrou num ciclo de recompensa muito intenso. Então, é preciso olhar, sim, com um médico, com um psicólogo, com um terapeuta, porque aí já é um papo químico, tá, Adriana? Já é um papo de hormônio. Então, a dopamina está sendo descarregada para ele disfuncionalmente. A pessoa deixou de ser funcional aqui no nosso ambiente físico, porque o nosso ambiente já não traz para ele a recompensa que o astral, que nem você falou, que o astral traz, ou que a pornografia traz. Então, é bem isso mesmo. E o que você falou, a pessoa se plasmar em outra, né, para poder conseguir o que ela quer, o Fernando está aqui, pode falar muito melhor disso do que eu, é uma prática muito comum, né, no plano astral, para eles conseguirem o que eles querem. É isso mesmo. Agora tem uma pergunta assim para o Fernando. Fernando, rapidinho, Fernando, só vou cancelar rapidinho, juro por Deus. Esse vínculo que ele está criando no astral com o Incubus, qual a influência disso, espiritualmente falando? Então, André, o que acontece? Vamos explicar um pouquinho mais e também dar algumas dicas, né? Como o pessoal pode trabalhar essa questão, como pode se proteger também. Íncubos e súcubos, né? Essa relação, ela acontece o quê? Numa faixa aí mais energética, mais densa, que foi o que a gente comentou. Nem sempre é com o espírito desencarnado, tá? Então, muitas relações nesse campo energético ocorrem entre pessoas que estão fora do corpo. Às vezes pode ser até a namorada, pode ser o namorado, pode ser a esposa, pode ser o marido, dormiram e eles estão acostumados a ter a relação, já tem esse vínculo e acaba se encontrando no astral. E aí acaba tendo a relação no astral. Então, assim, é por isso que eu falo que a parte moral, às vezes, ela atrapalha um pouco, porque se você tem uma namorada, você tem um namorado, você tem uma esposa, tem um esposo, e vocês têm uma relação sexual sadia, e aí vocês se encontram fora do corpo, e tem uma troca energética, porque isso aí é uma troca energética, também fora do corpo, eu não posso dizer que isto é ruim. Agora, se a pessoa ela não quer ter a relação, independente agora se é a namorada, é o namorado, é a esposa, é o esposo, vai lá e força ela a ter essa troca energética, porque ele precisa disso, e aí está a questão que a Lu trouxe. A pessoa está viciada, ela precisa disso. Então, aí ela vai lá e começa a forçar isso, da mesma forma que no físico não é legal, também no astral não é legal. Então, aí quando uma das pessoas ali, ela não quer essa troca, e a outra pessoa, ela começa a forçar. O primeiro passo para forçar, Adri, ele é o quê? É a sedução. Então, ele vai colocar formas mentais que ela sabe que aquela pessoa gosta, que startam, que trazem as sensações sexuais. Então, ela vai trabalhar com imagens, cheiros, sons, formas, pensamentos ali, para trazer essa pessoa para aquele ambiente que ela quer. Se ela conseguir fazer isso, a outra pessoa vai entrar nessa sintonia e às vezes não vai nem perceber. Vai entrar como se fosse um sonho, alguma coisa, vai ficar meio não tão lúcida. À medida em que ela pega a lucidez e não quer entrar nessa energia, aí começa o quê? A forma mais abusiva, essa fisicamente. Ou seja, ele começa a manipular a energia e começa a sugar literalmente essa energia sexual sem o consentimento dessa outra pessoa. Aí aquela experiência que para alguns é gostosa, é benéfica, ela sente prazer porque ela gosta e ela entra nessa energia, para outras não é legal exatamente por causa disso. Não é sempre a mesma experiência, gente. Se a pessoa ela não quer fazer essa troca, está sendo forçada, não é agradável, mesmo sendo essa fisicamente. Então, tem todas essas questões. E como é que a pessoa que não quer entrar nessa energia, não quer fazer essa troca, ela vai se proteger? É o mesmo princípio da proteção que a gente fala na projeção astral. Você tem que trabalhar desbloqueio energético, por isso que alguns trabalhos de desbloqueio energético são interessantes a pessoa que quer praticar ou que tem essa facilidade de fazer a viagem astral, eles são interessantes. Então você desbloqueia, trabalhar a circulação energética, isso faz com que você tire a energia daquele ponto e leve para outras regiões. Quando a gente fala da oração, quando você se conecta com uma egrégora, quando você entra numa questão de oração, você começa a trabalhar com chakra cardíaco, você começa a trabalhar com chakra
coronário, você muda a sua faixa vibratória. Então, você tira o foco da energia lá embaixo e começa a trabalhar aqui. Se eu estou fazendo uma oração, se eu estou fazendo alguma coisa e não consigo sair da minha atenção lá, é porque algumas questões básicas de necessidade minha aqui no físico não estão sendo atendidas. Preciso dar uma olhada nisso. Por quê? A questão sexual não é um problema. O problema é eu não conseguir sair dessa questão, entendeu? Eu entrar na questão sexual quando eu quero, quando eu desejo, e para um relacionamento, isso é sadio, isso é fantástico. Agora, eu não conseguir sair disso quando eu preciso trabalhar, quando eu preciso meditar, quando eu preciso elevar essa minha vibração para um campo de oração, para entrar em contato, isso sim é um problema. E aí o que acaba? A pessoa que hoje cultiva esse tipo de experiência e fica nela, e sai das experiências fora do corpo, incentivando sempre essa questão, ela é um candidato quando estiver fora do corpo, ela não vai ter mais essa energia disponível. Ela vai precisar de alguém para continuar tendo essas experiências. E ela não trabalhou as outras experiências, ela não sabe trabalhar em outras frequências. Aí ela vai acabar sendo dependente de alguém que aqui fisicamente tem essa energia, e aí vai virar um súcubus, um íncubus desencarnado. Então, essa questão que a Lu falou da necessidade, do vício, da dependência, aí é um alerta para a pessoa começar a trabalhar assim, já pensando na questão evolutiva do espírito. Então, é a minha visão mais resumida aí sobre esse ponto, Dri. A Lu se interessou pelo assunto, viu, gente? Eu também, mas senão assim, o vídeo vai ficar muito, muito longo, e isso aqui é papo para metros e metros e metros, e sonham que eu diga. Então, eles vão fazer assim, eu poderia estar pedindo, podia estar roubando, eu podia estar sendo um espírito zombeteiro, eu podia ser um espírito, como é que fala? Espírito zombeteiro que fica atrás. Fala, perdão, você, rápido. Não sei, zombeteiro... Espírito zombeteiro, eu podia ser obsessor, mas não sou nada. Ainda... Poderíamos estar roubando a energia sexual dos outros. Não, incubisor não seria, não. Senão vai ter uma gente doida que querer. Mas aí, dá uma curtida lá nesse negócio, nesse trabalho da gente, para que assim outras pessoas possam ver. E não mais, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau. Manda seu relato, tchau.